Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa live de hoje, aqui no História da Ditadura. A gente está reunido aqui para lançar o livro organizado pelo professor Alejandro Esteves, que está aqui na tela comigo. Enfim, uma felicidade enorme para o História da Ditadura estar recebendo esse lançamento. Eu sou editor de História da Ditadura, particularmente vou falar também porque tem um capítulo no livro, então eu estou duplamente feliz, enfim, muito honrado de estar aqui compartilhando mais esse espaço com a Alejandra, com quem, né, nossas conversas vêm já de muito tempo. Queria pedir desculpas pelo pequeno atraso que a gente teve, foram alguns probleminhas técnicos, enfim, essas coisas do mundo virtual, mas essas palavras realmente são só para dar boas-vindas, falar da felicidade de estar recebendo o lançamento do livro pelo História da Ditadura, e já vou passar a bola para a Alejandra, que vai apresentar um pouco melhor a dinâmica da noite hoje. Alejandra, está contigo. Obrigada, Lucas. Um prazer enorme aí, agradecer ao História da Ditadura, toda a equipe que vem nos acolhendo. A gente teve também uma mudança de data inicial, e, enfim, estamos muito felizes de estarmos aqui fazendo esse lançamento virtual, né? Na medida do possível, queríamos estar em algum lugar presentes, né? Mas nesses novos tempos a gente precisa ainda nos cuidarmos, nos resguardarmos. Então, essa foi a forma que a gente encontrou da gente criar também, né, um espaço de encontro, de escuta e de divulgação desse trabalho coletivo. Então, queria dar também aí boa noite, né, a todas e todos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, agradecer imensamente a contribuição de todos os autores desse livro. É um prazer estar aqui reunido, né, para o lançamento desse livro, Lembrar e Agir, Memória, Verdade e Direitos Humanos. O livro ele é fruto do primeiro seminário Memória, Trabalho e Direitos Humanos, realizados lá em fins ainda de 2017, já faz um tempo. Foi um longo processo. O seminário foi organizado pelo Centro de Memória do Sul Fluminense, ligado à UF de Volta Redonda. Nesse evento, a gente teve a intenção de reunir, na ocasião, alguns pesquisadores e militantes do campo Memória, Verdade, Justiça e Reparação, para a gente tentar pensar algumas iniciativas e políticas de memória já em curso, né, voltadas para o período da ditadura militar, lembrando que ali, em fins de 2017, fazia um pouco mais de um ano do encerramento dos trabalhos da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda, que é um marco fundamental para a nossa existência enquanto centro de memória. E a gente, então, se colocava ali também, em alguma medida já, né, a tarefa de dar continuidade tanto às investigações, que ainda restavam ser aprofundadas, iniciadas enfim, relatadas nas quase 600 páginas do relatório final da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda, ou alguns desdobramentos mesmo, né, que essas investigações mereciam, mas também ligados à luta pela implementação dessas políticas de memória na região. Estamos comprometidos com isso também hoje, né? Além, né, desses participantes que puderam estar presentes conosco no seminário, a gente convidou também outros trabalhos e experiências que, por motivos diferentes, nos pareceram oportuno dialogar, né, experiências que nos inspiravam em alguma medida ou que são fruto efetivamente desse próprio processo de justiça de transição, obviamente incompleto, mas que vem apresentando também uma potência em várias das experiências, como vocês vão poder ver ao tomar contato com a obra. A obra ela é composta, então, por 18 capítulos, que reúne 25 autores, né? Efetivamente um trabalho coletivo, dando conta, então, de uma diversidade de experiências, de atores sociais que se encontram nesse e em outros espaços, né, para enfrentar a tarefa de revelar o passado, identificar os responsáveis pelas violações aos direitos humanos do período ditatorial, reivindicar a justiça, a responsabilização dos culpados. A composição dessa obra, então, ela é diversa. A gente tem diferentes áreas disciplinares reunidas: história, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia social, letras, artes.
e, em alguma medida, também ela é fruto, né, de um elo transgeracional, intergeracional, contando aí com antigos e novos pesquisadores e militantes que atuam no campo e que vêm interferindo, né, no campo da memória, verdade e justiça. O livro está estruturado em 4 partes. A primeira parte ela conta com 2 capítulos de caráter mais teórico, onde a gente situa tanto o debate dos direitos humanos, como o processo de implementação do terrorismo de Estado, das ditaduras de segurança nacional do Cone Sul, com os trabalhos do professor Ozanam, que vai estar aqui com a gente hoje, e o professor Henrique Padrós. A segunda parte ela trata de algumas experiências e reflexões em torno das políticas de memória no Brasil, em especial as políticas de acesso e guarda de acervos sobre o período ditatorial. Então, a gente conta aí com as contribuições. O Lucas vai fazer, né, uma reflexão sobre o processo de justiça de transição, vai falar um pouquinho para a gente também. O capítulo do Vicente e da Inês, trazendo a experiência do projeto Memórias Reveladas. O capítulo do Cristiano Tambácia, diretor do arquivo Edgar Loenrot, né, um acervo importante, principalmente para a gente aqui da região sul-fluminense, e o artigo do procurador e companheiro Júlio Araújo, que também vai falar dos acervos da CSN, de um processo que o MPF teve diretamente envolvido. A terceira parte se dedica a pensar as medidas de reparação simbólica, que se estendem tanto pela área da psicologia social, com um capítulo e a contribuição da Tânia Coker e a experiência do Clínicas do Testemunho. Não sei, talvez a Tânia possa estar aqui com a gente ainda essa noite também, compartilhar o seu trabalho. Também ligado à ação política, né, do coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. O Dari vai estar aqui compartilhando um pouco a pesquisa que eles realizaram para compor esse trabalho conosco. Do campo da arte política, né, com a contribuição do Núcleo à Margem, um coletivo teatral de Barra Mansa, aí representado pelo Rafael Cruz e pela Jéssica Kelly, que vão estar com a gente aqui hoje, e também da área da memória, né, com o depoimento do nosso querido e já saudoso companheiro Vicente Mello, que infelizmente nos deixou ano passado, e é fundamental, né, foi uma figura fundamental no trabalho do centro, que o Centro de Memória veio desenvolvendo aqui na região, em especial toda a sua disponibilidade, compromisso com o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao ensino médio. Então, nos deixa muita saudade. Ele fez essa contribuição para o livro, né, uma contribuição inédita relatando a sua experiência. E também a transcrição inédita do testemunho da Estrela Borradana, uma militante central para a gente entender a luta política no sul fluminense, nos anos 70. A última parte ela traz as experiências, digamos assim, mais concretas de repressão e de resistência à ditadura, dando conta de algumas lutas políticas e também das graves violações aos direitos humanos praticados em diversas localidades do país. A gente tem aí, então, notícias de Petrópolis, de Salvador, da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda, e algumas experiências, então, iluminando a região do sul fluminense, da onde a gente fala, né, onde a gente se situa. O livro ele contou também com um prefácio da professora Jessi Jane, que além, né, da sua trajetória militante, né, da importância da sua militância, ela teve também um papel fundamental na construção de políticas de memória no país, em especial no Rio de Janeiro, atuando como diretora do APERJ, e também conta com a orelha da Nadine Borges, né, a nossa companheira de Comissão Estadual do Rio também, atualmente atua na Comissão de Direitos Humanos da OAB, e muito nos honraram com esse prefácio e a orelha do nosso livro. Para finalizar, eu queria agradecer também ao Elias Almeida pela arte da capa, né, tão elogiada aí entre os autores e todo mundo que está tendo contato com o livro. A arte, ela representa uma edificação localizada no antigo 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, em Barra Mansa, a edificação do arquivo, e é uma tentativa, né, da gente reler, da gente transformar, metamorfosear aquele espaço de terror num espaço agora de construção, né, de valores democráticos, enfim, uma imagem símbolo que a gente também já vem, enfim, que já vem se consolidando, né, nesse nosso campo de luta por memória, verdade e justiça. E agradecer a Josiane Sacramento também, a profissional que vem administrando o nosso projeto, vem viabilizando administrativamente todos os nossos passos
inclusive a publicação desse livro, né? Sem ela a gente também não teria caminhado até aqui. Agradecer a editora Letra e Voz, que fez um trabalho primoroso, nos custou um tempo, mas que a gente considera que valeu a pena a espera. E, claro, né, os membros do Centro de Memória, os professores e os estudantes que vêm demonstrando tanto engajamento, sensibilidade, compromisso para levar adiante a tarefa que nos apresenta, né, o desafio de defesa da democracia e da justiça social tão vilipendiada, né, nos tempos atuais. Então, sem mais, depois dessa introdução, a gente vai convidar, né, alguns dos autores que estão aqui com a gente já vê aí, né, professor Cristiano, professor Ozanam, professor Eduardo e o professor Lucas vão compartilhar um pouquinho, brevemente, né, o conteúdo dos seus capítulos. Vão ser apenas 5 minutinhos, né, iniciais de apresentação, para deixar um gostinho de quero mais aí em quem está acompanhando a gente. E ao final também eu vou compartilhar com vocês aqui no chat do YouTube o canal onde quem tiver interesse pode adquirir o livro pelo site da editora, tá bom? Então, imediatamente eu passo a palavra para o professor Ozanam, para ele poder apresentar, né, ele que compõe essa primeira parte do livro, ele poder abrir, então, aqui a apresentação da obra para a gente. Bom, boa noite. Acho que estão me ouvindo, né? Está meio estranho aqui o sistema. Então, gente, eu vou fazer apenas uma breve apresentação do capítulo, né, em que eu tento fazer uma reflexão sobre os direitos humanos usando o embasamento clássico, que é o embasamento do filósofo iluminista Immanuel Kant, né? Os direitos humanos no Ocidente têm um fundamento na ideia de Kant da autonomia da pessoa, do indivíduo, né? No eu. Né? E eu contraponho a essa fundamentação uma abordagem diferente do filósofo franco-lituano, que é o Emmanuel Levinas, que é atualmente um dos nomes mais conhecidos na ética francesa, né? E que se tornou um dos principais nomes da filosofia francesa contemporânea. E ele faz uma reflexão, a filosofia dele tem por tema a questão da alteridade, né? Então, essa forma de embasar, né, todo o pensamento na questão do outro, né, e ele aí faz toda uma crítica à filosofia ocidental por ser demasiadamente concentrada no eu, né? E ele, então, coloca a questão do outro como prioritária, até mesmo como anterior à questão do eu, né? Seguindo uma tradição aí judaica que se funda no Talmud. Então, Levinas começa a fazer uma releitura de toda a filosofia contemporânea a partir da questão do outro, que para ele teria sido a questão que ficou esquecida dentro da filosofia ocidental, que ele chama de egologia, né? Ela gira sempre em torno do eu. Né? Por isso, a questão dos direitos humanos também se presta em Levinas a ser pensada de uma maneira diferente. Né? Se na tradição clássica o comando moral, por exemplo, tal como Kant o pensou, vem do eu, né? É a voz da consciência que me diz, né, o que eu devo fazer no esquema da ética kantiana. Eu pergunto a mim mesmo o que qualquer outro indivíduo faria em meu lugar, e aí eu tenho a norma moral que me serve de guia. Né? Em Levinas, o comando moral não vem do eu, ele vem do outro. Né? É o outro que me comanda, aquilo que o Kant chamou lá do imperativo moral, né? Esse imperativo em Levinas ele vem do outro, e são as necessidades do outro que vão determinar a minha resposta. Né? Então, é o outro que me questiona, é o outro que me importuna, provocando em mim uma resposta ao seu apelo. E isso tem consequências para pensar a questão dos direitos humanos, né? Que não são, em primeiro lugar, os meus direitos, são os direitos do outro. Não é? Então, a partir dessa reflexão que não ignora
a tradição clássica dos direitos humanos, ele propõe uma reviravolta, né, para a gente pensar, né, esses direitos como sendo os direitos do outro, e por isso eu não posso ficar indiferente diante dos apelos do outro. Né? Então, é uma outra forma de pensar a questão dos direitos humanos e a sua fundamentação filosófica. Então, o primeiro capítulo que está lá é justamente uma passagem por Kant, né, que é o autor clássico em que se funda todo o pensamento dos direitos humanos, né? E uma contraposição depois com a figura do Levinas, pensando, então, essa questão dos direitos humanos a partir das exigências da autoridade que se impõe a mim. Então, recomendo aí a leitura, o livro, né, que tem tantas reflexões ricas e interessantes sobre essa questão dos direitos humanos. A minha parte coube mais a questão do fundamento filosófico. Né? Então, não deixem de ler, de dar uma olhadinha lá, vocês vão ver uma maneira diferente, inusitada de pensar essa questão dos direitos humanos. Então, obrigado, Alejandra, né? Passo a palavra, então, aos demais. Muito obrigada, Ozanam. Eu passo agora, então, imediatamente a palavra para o Eduardo, por favor. Está fechado o microfone, Eduardo. Boa noite a todas, a todos que nos assistem. Também, deixa eu ajeitar aqui. E eu queria agradecer a Alejandra e ao Centro de Memória do Sul Fluminense da UF a oportunidade de participar desse evento de lançamento do livro Lembrar e Agir. Aqui na minha tela, meu nome aparece, não sei se aparece para vocês também, e abaixo, ao lado do meu nome, consta Centro de Estudos Vitor Meyer. Se vocês estão vendo isso, é porque o Centro de Estudos Vitor Meyer é a entidade da qual eu participo agora que estou aposentado. Eu faço como os outros tantos, fazemos um tipo de militância que consiste no resgate da memória política, né? No caso da memória de uma linha política, de uma organização chamada Política Operária. Mas eu estou aqui para falar do capítulo do livro A Verdade Truncada, Medo, Silêncio e Resistência sobre a Ditadura Militar em Petrópolis, 1964-69. Esse capítulo tem um sentido histórico, ele não está na perspectiva jurídica, ele está numa abordagem histórica, e ele é parte do relatório final da Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis, da qual eu fui presidente no período de 2016 a 2018. Esse relatório está disponível no site Memórias Reveladas, e a memória da nossa página, que funcionou durante esse período de 3 anos, está disponível no setor de direitos humanos da Biblioteca da Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos. Eu vou apenas apontar alguns aspectos e fazer a mesma coisa que a pessoa que me antecedeu, né? De convidar a leitura do capítulo, né? Espero que também seja disponibilizado em versão digital, que as pessoas possam fazer download no futuro. Então, a história da repressão em Petrópolis, repressão política em Petrópolis, começa no dia 3 de abril de 1964 e dura pelo menos até o primeiro semestre de 1966. Eu estou me referindo, obviamente, ao capítulo, né, porque o processo de repressão continuou durante todo o período. Né? E é também importante lembrar, só de passagem, embora eu não vá tratar disso, que aqui funcionou a famosa, de triste memória, Casa da Morte. Né? A repressão
se articula Exército, DOPS, Polícia Civil, Justiça Criminal e também eleitoral, nesse período que eu examino, e envolve, de imediato, prisões, cassações de mandatos, envolve tortura, envolve desaparecimentos temporários, alguns, inclusive, com um período de vários meses de duração, e também morte, embora não imediatamente, né? Mas morte em decorrência de torturas sofridas, como foi o caso de Pedro Lopes Neves, né, um militante do Partido Comunista Brasileiro. Um aspecto importante a ser ressaltado, que é abordado no capítulo, é o fato de que as forças policiais que atuaram na repressão foram treinadas nos Estados Unidos logo após o golpe. E aqui vale citar o nome do mais conhecido, talvez, agente da polícia nessa época, do FBI e também da CIA, o Dan Metrioni. O Dan Metrioni se tornou mais conhecido porque foi sequestrado pelos Tupamaros no Uruguai para ser trocado por presos políticos e como o governo, na época já o governo militar, não aceitou fazer a troca, ele foi eliminado, ele foi morto, né? Então ele se tornou mais conhecido por isso, embora tenha atuado aqui no treinamento dessas forças policiais. E para concluir, creio que já está também terminando o meu tempo, né? Eu queria também dizer que esse período é um período também em que houve resistência, apesar de tudo, né? Não só a resistência individual que os presos faziam, mas também a resistência dos operários diante do grau de exploração que estavam sendo submetidos. E eu faço menção a algumas greves e alguns fatos importantes desse período, que antecedem, inclusive, as greves mais significativas dessa fase da ditadura militar, conhecida como a fase da institucionalização da ditadura, porque ela funcionou com a vigência da Constituição de 1946, na verdade, uma fachada democrática já sob uma tutela militar direta, né? As greves mais importantes que eu faço menção são as de Osasco, de Contagem, em 1968. Então, esse capítulo ele procura trazer essas questões à tona, e aí fica também o convite para a leitura. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Importante, né, nessa esteira aí dos trabalhos que saem um pouco dessa centralidade das capitais e revelam para a gente como é que a ditadura operou, né, nos interiores, né, fora das capitais. Muito legal. Agora, a gente, então, vai convidar o professor Cristiano. Boa noite a todos, todas e todos. Muito obrigado, Alejandra, pela, enfim, oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre nossos trabalhos. Fico muito, muito feliz mesmo. Agradeço muito já desde então, né, da oportunidade de elaborar algumas reflexões naquela época e agora ver transformado isso em livro e compartilhar um pouquinho com vocês algumas ideias. Eu vou tentar ser muito rápido, né, para contar rapidinho um pouco o que eu pensei em contribuir com o capítulo que eu dei no nome de Arquivos Deslocados, Histórias Refeitas, na coletânea. Nesse capítulo, eu tento recuperar um pouco, né, a história da chegada do acervo do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, após a invasão, né, do Exército na CSN, em 1988,
pensar não só a história do arquivo, né, o processo de formação do próprio arquivo, mas sobretudo do que significa, né, a salvaguarda desse acervo e os rebatimentos disso, né, para, enfim, implicações presentes, né, só para pesquisadores, enfim, mas também para além disso, né, inclusive para os próprios, enfim, antigos trabalhadores, a família dos trabalhadores. Vou explicar um pouquinho por quê. Eu, nesse artigo, depois que eu conto um pouco a história, né, digamos, da saída, muito rapidamente, da saída, muito em caráter de urgência após a invasão do Exército, a chegada desse acervo à Unicamp, em grande medida, né, por conta da contribuição da professora Jessie Jane, depois eu proponho também fazer uma reflexão historiográfica, né, sobre o significado, né, dos silenciamentos, dos esquecimentos, digamos, dos riscos, e esse acervo, de maneira especial, mas os acervos históricos de movimentos sociais ou da história do trabalho, tem para a gente. Né? Então, eu tento fazer uma reflexão sobre as formas de continuar a acessar os arquivos e contar as histórias que estão dentro desses arquivos, né? Mas refletir também sobre histórias são possíveis, afinal de contas, contar através do acervo da CSN, né, na verdade, dos sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda, pensando justamente na importância do debate sobre memória e a importância da história que está nos arquivos, né? Eu mobilizo uma bibliografia historiográfica, mas também bastante antropológica. Eu esqueci de falar, eu sou professor de antropologia da Unicamp e fui por muito tempo, até o ano passado, diretor do arquivo de Garlean-Roth, lá na Unicamp, onde o acervo está depositado. Eu então, eu mobilizo um pouco uma discussão, né, digamos, historiográfica, sobretudo a partir das contribuições de um antropólogo e historiador haitiano, Michel Roth-Trouillot, mas também de uma antropóloga indiana, Vina Das. Os dois estão muito preocupados, né, com uma análise sobre quais são as maneiras em que o poder atua na constituição, as próprias possibilidades de contar a história e também o que significa recuperar algumas histórias que estão, enfim, né, esquecidas ou silenciadas. Esse poder, né, que os dois estão interessados em discutir, os dois têm uma perspectiva bastante Foucaultiana nesse sentido, de certa maneira, resumindo muito o argumento, já formata as próprias histórias e as maneiras de acessar essas histórias, né, a guarda dessas histórias, porque eles, e não só isso, como eles também continuam surtindo rebatimentos no presente, para um senso de pertencimento, mobilização política, com um senso de uma profunda identificação histórica. Né? Então, na verdade, a salvaguarda desses acervos e a maneira de pensar como é possível continuar acessando esses acervos tem implicações não só, né, digamos, de uma história já passada, mas de problemas políticos do presente. Então, assim, eu acho que tem uma dimensão, inclusive material, da salvaguarda desses acervos, né, que eu acho que eu tentei recuperar nessa reflexão desse capítulo. Então, eu proponho também fazer, né, digamos, algumas reflexões sobre como é possível, né, acessar esses acervos a partir de uma etnografia de arquivos, né, não como se essas informações estivessem simplesmente encerradas lá e faltasse simplesmente a gente jogar luz sobre esses acervos, ainda que isso seja também importante, mas as maneiras, digamos, de encontrar informações nesses acervos, entender o processo de sua formação, né, que eu acho que é muito importante para, de fato, recuperar essas histórias no presente. Esse acervo, né, dos sindicatos metalúrgicos, uma série de documentações, tem vários livros, tem uma biblioteca muito interessante, mas tem uma série, digamos, de documentos que são muito importantes e que, enfim,
naquele momento da invasão do exército, se imaginou que seria muito importante, de fato, preservar. São processos trabalhistas, administrativos, prontuários médicos, né, então isso tem implicações, né, digamos, importantes, inclusive, para eventuais processos que os familiares, por exemplo, desses trabalhadores ainda gostariam de implementar contra o Estado, e por aí vai, ou contra a própria empresa, né, e, enfim, muitas fotografias, inclusive, né, que já contam um pouco, inclusive, a história, né, da invasão do Exército em 1988. Em 1989, né, esse acervo ele é incorporado definitivamente na Unicamp, foi muito rápido, né, essa incorporação, e ficou muito evidente, pelo menos naquele momento, a importância justamente desse movimento, da saída desse acervo para ir para uma instituição pública como a Unicamp, né, sobretudo depois do atentado, né, no monumento do Oscar Niemeyer, lá em Volta Redonda, né. E nesse artigo eu tento também recuperar e propor, né, uma nova camada, digamos, de significado e importância para esse acervo, que é a própria história do seu deslocamento, né, a história do translado do acervo, a sua salvaguarda, né, acaba se tornando também uma espécie de uma outra camada, digamos, de entendimento desse significado do acervo, porque, enfim, ele é um acervo que não está, nesse sentido, ele não está morto ou acabado, encerrado, né, ele continua sendo produzido e ressignificado, incorporando outras camadas de história, né. Então, é um pouco esse percurso que eu tento fazer nesse capítulo, para também encerrar com uma reflexão sobre a importância, né, digamos, desse acervo sobre a história do trabalho, né, e também da história da repressão, para dar digamos, um outro elemento, né, quem estiver interessado em acessar esse acervo lá no AEL. Acho que falei, não sei se eu passei o tempo, mas tentei resumir bem rapidinho aqui sobre o que tem nesse capítulo. Muito obrigado, e, enfim, passo para a próxima. Quero só fazer uma parte, Lucas, antes de passar a palavra para você, né, que, enfim, agradecer aí a apresentação do Cristiano. Na época, justamente, né, como ele disse, ele era diretor do AEL, do Arquivo Edgar Lönnrot, e hoje a gente está, né, num processo ainda ativo, né, de tentativa de digitalização do acervo, né, desse acervo que, enfim, foi desterritorializado por uma questão política, né, de preservação desse acervo, e que hoje, num outro momento, a gente busca possibilitar, né, um acesso mais amplo desse acervo. Então, trazer aí novamente essa dimensão do agir, né, para o nosso debate da memória, que ilumina, que é iluminado aí justamente no título do livro. Então, chamar aí o companheiro Lucas também, para poder compartilhar um pouco o seu capítulo. Bom, pessoal, então, boa noite de novo. Queria, agora como autor, né, agradecer muito pela oportunidade de estar, enfim, de ter publicado, né, um texto nesse livro ao lado de tantas pessoas que eu admiro, com quem a gente já vem conversando há tanto tempo, né, e também, mal ou bem, apesar de estarmos aqui virtualmente, né, é sempre bom estar com tantas pessoas queridas, reencontrando, ainda que nesses termos. Eu falo isso porque, assim, eu quero marcar isso, assim, esse agradecimento por ter estado no seminário, por estar no livro, porque foi um momento bastante particular, assim, que a gente estava vivendo naquele contexto em que foi realizado o seminário lá na UF, e eu até falo isso no meu capítulo, porque, na verdade, a gente recebe, né, um convite para estar no seminário, de certa forma, como um convite institucional, porque, na época, eu trabalhava na Coordenadoria por Memória e Verdade, que era o órgão de continuidade à Comissão Estadual da Verdade do Rio, da qual eu fui assessor, que a gente teve condições de construir aqui no Rio de Janeiro,
de uma forma, enfim, diferente, por exemplo, do que houve no âmbito nacional, né? Então, a gente tinha conseguido estruturar um órgão de continuidade à comissão, aquilo vinha sendo uma experiência extremamente interessante do ponto de vista de pensar processo de difusão do relatório, das pesquisas e etc., mas entre o momento do convite e o momento do seminário, esse órgão foi extinto, né? A gente já estava vivendo um momento de crise política, de crescimento das narrativas de legitimação do golpe, o governo do Estado já estava, enfim, entrando numa crise financeira absurda, então houve uma exoneração de todos os integrantes desse órgão, e aí eu não fiz a fala de uma maneira institucional, né? Fiz uma fala de uma forma como pesquisador da temática, que eu também sou, como militante da temática, que eu também sou, mas nesse lugar muito estranho de refletir sobre um processo político em que a gente viveu um certo auge, né, desse ciclo da justiça de transição no Brasil, que foram as comissões da verdade, e naquele momento vivia um declínio, começava a antever, né, aquilo que hoje a gente está vivendo com muita força, que era um ataque frontal a essas políticas. Então, naquele momento, eu fiz essa fala no seminário tentando refletir sobre isso, e na hora de escrever o texto, né, a gente já estava vivendo o início enfim, do momento da eleição, depois da eleição do Bolsonaro, eu tento, então, no texto, refletir sobre isso, né? O que significa falar sobre memória, verdade, justiça e reparação num quadro em que essas políticas públicas que a gente construiu com tanta dificuldade ao longo de 30 anos, né, na esteira de lutas sociais históricas, como a gente pode refletir sobre isso num cenário em que essa institucionalidade tão limitada, que a gente demorou tanto para construir, vem sendo não só esvaziada e desmontada, né, mas, fundamentalmente, ela vem sendo usada para a promoção de uma memória de apologia à ditadura, porque é isso que a gente vê hoje, né? O governo Bolsonaro não acabou com a Comissão de Anistia, não acabou com a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, mantém aquelas instituições para que elas promovam uma narrativa que tenta legitimar o golpe, a ditadura, a tortura e as violações de direitos humanos. Então, isso coloca para a gente um desafio que é político, que é um desafio acadêmico, enquanto pesquisadores, é um desafio para a gente, enquanto pessoas que trabalhamos, né, nas diferentes comissões da verdade, que significa como pensar numa agenda renovada sobre memória, verdade, justiça e reparação, sobre direitos humanos, sobre justiça de transição, no momento em que a gente conseguir, finalmente, superar esse momento histórico e construir um novo governo, né? Ou seja, quando a gente vê a possibilidade de construir novas políticas públicas de memória e verdade e reparação, em que termos isso precisa ser feito, né? E aí o livro o artigo um pouco tentando refletir sobre isso, sugerindo essa ideia de camadas de esquecimento, né? Porque a experiência histórica brasileira de construção dessas políticas, ela foi muito limitada do ponto de vista das demandas principais dos familiares, como, por exemplo, a localização dos corpos dos desaparecidos e como a responsabilização criminal dos torturadores, mas ela foi muito limitada também na medida em que a gente consolidou, por meio dessas políticas públicas, né, de justiça de transição, uma certa imagem sobre quem foram os atingidos, quem foram as vítimas da violência da ditadura, que é uma imagem, do nosso ponto de vista, limitada, né? Uma concepção sobre o que foi a ditadura militar que não incorpora, por exemplo, sujeitos que historicamente são os alvos principais da violência de Estado, como os povos indígenas, como os trabalhadores, como a população negra, como as mulheres, como a população LGBT. E, então, é nesse sentido que eu sugiro que a gente precisa, né, num momento de renovar nossa capacidade de promover políticas públicas de memória, verdade, justiça e reparação, incorporar essa dimensão e a centralidade dessa dimensão. Então, acho que o livro é um espaço importante para fazer esse debate, porque é um livro que se propõe exatamente a pensar sobre várias facetas, digamos assim, do regime ditatorial, dando ênfase à questão dos trabalhadores, ou seja, questão de classe, mas também pensando dimensões que fogem dos grandes centros urbanos. Então, nesse sentido, fico muito feliz de estar dialogando com os outros autores e as outras autoras. E aí eu encerro minha fala, mas eu fico na tela porque eu vou assumir aqui um pouco a condução do segundo bloco e de imediato eu chamo aqui para a conversa o meu querido amigo, companheiro Dario Goulart,
representando o coletivo de filhos e netos por Memória, Verdade e Justiça, aproveitando aqui para falar que eu estou com saudade, que a gente precisa se encontrar ao vivo. A câmera do Dario parece que tem algum problema técnico, né? Acho que ele não está. Então, eu vou passar para o Rafael, enquanto a gente espera o Dario voltar. Pode ser, Rafael? Oi, oi. Claro, Maravilha. sim. Estava aí aguardando a minha amiga Jéssica Kelly entrar para a gente partilhar essa fala. Nós vamos abrir aqui uma tela enquanto faço os agradecimentos, pode ser? Pode ser. Aqui está. E aí, estão vendo? Conseguem ver? Lucas, pode me dar uma confirmação? Tá bom, obrigado, Lê. Então, sou Rafael Cruz, agradeço aí muito a Lê, essa empreitada e a todos os envolvidos. A Lê é uma parceira de longa data e, graças a ela, esse projeto Operação Casca saiu do papel, na verdade, foi por uma provocação dela, se não me engano, em 2015, que esse projeto começou a ser gestado. Começamos a levantar os estudos. Eu falo de Barra Mansa, sou representante do Núcleo à Margem, e Núcleo à Margem de Criação Cênica, e a gente trouxe o capítulo do livro, cujo nome é capítulo 9, né, Operação Cascas e sua força-tarefa, cartografia da produção de uma narrativa política e artística. Então, assim como o próprio artigo que está publicado foi um projeto coletivo, o nosso trabalho enquanto artistas para esse projeto também foi um projeto coletivo. Então, deixa eu ver aqui, pronto. É desse coletivo que a gente está falando, no projeto que tomou muito cuidado para mexer com essas memórias sensíveis. Esse chão que vocês estão vendo nessa imagem, ele anteriormente era alojamento de recrutas e de cabos do Exército, dos mais rasos, né? E depois virou na sala de espetáculos Tulhas do Café, que hoje também tem toda uma briga em torno do nome. Ele hoje, por lei, tem o nome da professora Lurdinha Chiesi, mas também há todo um conflito. Lurdinha, que é mãe do antigo presidente da Fundação de Cultura, né, o Cláudio Chiesi, que foi secretário. E o projeto Nasce uma Cidade resolveu também, um projeto já que vem desde 2010, resolveu descascar essas paredes para ver o que está impresso ali, além do nome, nessas paredes. Então, esse é o coletivo de pessoas, de atores, que formou o coro de atores e que, por dezenas de oficinas, relatos, encontros, nós construímos um espetáculo que foi o primeiro da trilogia, que foi a Operação Cascas, Nasce uma Cidade, Operação Cascas, primeiro episódio, O Chão. Essa foi uma intervenção ali, nós vemos um cartaz ao fundo, mostrando que ali aconteceu tortura, né? Ali que a gente está se referindo é o prédio do arquivo, onde hoje é a sede, né, do Centro de Memórias do Sul Fluminense. No artigo a gente dá conta de fazer uma abordagem sobre esse processo, sobre esses rolamentos, né, das camadas do processo, do trabalho do ator em grupo, do trabalho que o Núcleo à Margem constituiu a partir das pesquisas, das entrevistas, da relação próxima com os documentos levantados pelo Centro de Memória, e com a parceria também, sobretudo, que acabei esquecendo, fui pego de sopetão, Lucas, assim, me chamou, queria, antes de tudo, ter começado saudando ao Vicente Mello, elevar essa fala aqui, elevar esse evento, elevar esse lançamento ao nosso camarada Vicente Mello, que, graças a ele, foi por ele que o Coletivo Teatral Sala Preta, em 2010, ocupou o Parque da Cidade com teatro. Hoje o Coletivo Teatral ainda está lá,
O núcleo à margem ainda está lá, divide o espaço dentro de um processo de democratização da utilização do espaço, que foi o sonho do Vicente. Então, esse processo também começa muito antes, a ocupação com teatro no Parque da Cidade, que o livro como um todo dá conta de trazer essa importância do Parque da Cidade para essa luta de preservação de memória, para que não se repitam, né, as coisas que ali aconteceram. Então, a nossa escrita, minha e da Jéssica, eu não sei se a Jéssica está aí, se ela tiver, ela pode se manifestar. A gente trouxe muito desses elementos do processo criativo do núcleo à margem em diálogo com aquilo que a gente queria expor, como a gente poderia expor aqueles documentos sensíveis, aquelas memórias sensíveis, nos preocupando qual é o limite de darmos visibilidade para aquilo que aconteceu ali, no aspecto artístico. E aí a gente se agarrou no texto Cascas, do Didi Huberman, que faz uma análise da transformação do centro de Auschwitz, do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, em um centro de memória. Então, aí, Jéssica, já estou vendo que você está aí, se quiser complementar. Estou comentando aqui a respeito. Diz isso. Pessoal, eu peço desculpa, eu tive um problema para entrar aqui, porque estou com a minha baby e a gente está em vários processos, mas gostaria também de falar que a gente, como núcleo, tem que ressaltar a presença do Vicente no nosso trabalho e agradecer muito a memória dele, que compôs muito, teve parceiro com a gente nesse projeto aí que o Rafa está descrevendo para vocês, de trabalho lá no Tulhas, que é o espaço conhecido como Lourdinha Cast, que fica no Parque da Cidade, e que foi onde a gente desenvolveu todo esse processo cênico, assim. Eu me perdi um pouco aí sobre o que o Rafa já falou, não sei se eu estou Eu estava cortando trazendo agora, na verdade, o aspecto do diálogo com Didi Huberman, e porque a gente trouxe a Operação Cascas com esse nome, né, que era uma aproximação dessa ideia que o Didi Huberman faz do contato da barbárie com a cultura, com a memória. E a gente sempre teve muito cuidado, né, Jota, de expor essas memórias, sabendo que a gente ia falar para algumas das vítimas, para familiares das vítimas. A gente ia expor em cena, inclusive, algumas das vítimas, como o Vicente e o Lincoln, que estiveram em cena. Então, para a gente sempre foi muito sutil. Sutil, que eu digo, era um trabalho muito delicado de não expor aquilo ao consumo para um entretenimento, né? Para que aquilo entrasse no campo do espetacular, né? Da gente criar aí uma ação performática. Essa imagem, ela traz Boadana e o padre Natanael reapresentando a procissão, né, que ali ao fundo a gente vê o arquivo. Era um dos momentos mais impactantes dessa obra, né? Eu acho que gerou até polêmica da comunidade ao redor, dizendo que havia muita sacanagem ali ao ar livre no Parque da Cidade, pelos atores nus e etc. Ou seja, teve muito essa repercussão. Eu lembro no início de Jota. O que eu acho importante de dizer em relação a isso é que, justo, assim, tem pessoas que não estão conectadas com esse aspecto mais teórico da discussão, assim, né, com a parte mais com a literatura, com as coisas que foram ditas sobre o tema academicamente, e mesmo com os trabalhos super importantes, assim, das comissões que foram trazendo à luz algumas memórias que estavam deixadas fora de cena ou soterradas e tal. E eu acho que um pouco da nossa vontade, tanto de escrever o artigo para falar sobre o que foi o início da operação,
quanto também de fazer a própria operação, era um desejo afetivo, assim, um desejo de conexão com essa memória para dizer que isso é uma coisa que a gente, como artista, não pode aceitar, que a gente, como artista, tem que se manifestar contra e pelos nossos ideais, assim, colocando as nossas lutas também no processo, assim. Então, eu acho que, apesar de, às vezes, a gente não conseguir expressar muito bem, assim, na terminologia, né, no vocabulário, até eu estava conversando com o Rafa e a gente estava dizendo isso, assim, que o nosso artigo reflete um pouco isso também, né, dentro ali do livro, assim, que tem vários artigos um pouco mais dentro do vocabulário conceitual, assim, universitário, e a gente tem uma escrita um pouco mais livre, assim, um pouco talvez destoante das outras escritas, mas que é um trabalho afetivo, assim, e que afeta o nosso corpo. Então, acho que para a gente foi super importante de fazer também, assim, porque muda o nosso próprio entendimento também sobre o tema e que não necessariamente a maioria de nós que fizemos o trabalho tínhamos tido contato anterior, assim, mas eu estava falando disso com o Rafa quando a gente estava se programando para estar aqui no encontro, que depois que você rolou no chão, depois que explodiram a melancia lá no banheiro, depois de várias cenas assim que ficaram como uma experiência estética para a gente, fica também muito presente assim a necessidade de lutar por essas memórias no nosso corpo mesmo, assim, sabe? A gente foi estudar o tema de uma maneira diferente. Isso que eu acho que foi importante, assim, que foi precioso, tanto do trabalho de escrita do artigo, quanto da preparação do elenco para fazer o projeto em 2017. Convidamos todos, então, para lerem e desfrutarem do livro. Obrigado, Alê, e até a próxima. Bora fazer esse lançamento presencial junto com todos. Sim. Bom, então, obrigado, Rafael. Jéssica, vou passar direto a bola para o nosso querido Dario. Agora aí. Tá contigo, Dario. Boa noite, gente. Ok, obrigado, Lucas. Queria agradecer muito, né, o convite, destacando a importância da publicação desse trabalho árduo que a Alejandra teve, agradecer o convite dela para a realização do artigo sobre o grupo Filhos e Netos. Então, resumir um pouquinho o que foi a estrutura, né? E basicamente a gente trabalhou com uma equipe bem enxuta. Queria destacar o nome dos companheiros que ajudaram a elaborar, a partir de um pequeno questionário que eu montei. A gente realizou um ciclo de entrevistas e a Diana e o Felipe me ajudaram para a gente poder produzir essas entrevistas, geralmente indo ao encontro das pessoas entrevistadas, participantes do grupo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. E depois de finalizado esse período, concluiu com um grande bate-papo entre alguns dos integrantes, veio o trabalho de seleção e edição para depois estruturar tematicamente o artigo, né? Isso coube principalmente ao Felipe e também ao Pedro, né? E bom, então agora falando um pouquinho mais em detalhe, o nome do artigo é Dos Secos do Silenciamento ao Concerto dos Fragmentos. A experiência do coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça na luta pelos direitos humanos e contra a violência de Estado do passado e no presente. Tem uma citação, também separei para fazer, porque está logo na introdução do artigo, que diz assim, do Michel Pollack:
O longo esquecimento sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso dos discursos oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas. Então, no âmbito do projeto Clínicas do Testemunho, né, que aconteceu de 2013 a 2017, jovens e adultos descendentes de vítimas do terrorismo do Estado, durante o regime de exceção brasileiro, construíram dispositivos de quebra e rompimento destes mecanismos de silenciamento. O coletivo Filhos e Netos é expressão desse processo. Surge como potência coletiva e criativa, orientada para a elaboração psicossocial, representação e luta na esfera pública das urgentes demandas por memória, verdade e justiça. Optamos por apresentar, nesse artigo, a trajetória do coletivo atuante no Rio de Janeiro, a partir da polifonia de vozes que tecem sua história, intencionando dar força e volume às vozes aqui apresentadas. Optamos também por não identificar pessoas, familiares, lugares e datas. Entendemos que vedar essas informações reforça nosso argumento, uma vez que facilita e favorece uma maior identificação do leitor, leitora ou leitore com as experiências aqui narradas. Reunimos, assim, relatos e depoimentos de alguns dos membros que compõem o grupo e trazem a força política do testemunho e da narrativa para, citando o Walter Benjamin, escovar a história a contrapelo. Utilizamos como metodologia a coleta de depoimentos dos membros do grupo. Ao longo de 2 meses, entrevistamos 11 pessoas, das quais 2 enviaram suas respostas por escrito, mas acabamos utilizando apenas uma delas por questões de organização e conteúdo. Objetivamos colher depoimentos que primassem pela resposta espontânea, em que o registro se desse de maneira orgânica entre memórias e fatores que vierem casualmente à tona pelo contexto do momento. Foram formuladas basicamente 5 perguntas. Como a pessoa chegou ao grupo, que impressões teve no ou nos primeiros contatos, como a pessoa via, naquele momento, a participação do grupo, né? Como ela se via também na participação dentro do grupo, um breve histórico familiar e qual o seu conceito de memória, verdade e justiça. Ainda durante o processo de entrevistas foi incluída a questão de cunho mais pessoal sobre visões e perspectivas de futuro para as ações do grupo de um modo o mais amplo possível. Tá? Então, isso aconteceu no ano de 2018, né? Antes da eleição despresidencial, né? Que estamos padecendo até agora, e a gente dividiu o capítulo em 7 partes, sendo elas um relato sobre uma militante de Volta Redonda, aqui citada pela Alejandra na abertura, o histórico do grupo, a terceira parte do isolamento na multidão ao reconhecimento no encontro, o caminho e a memória é a quarta parte, abordando as impressões sobre a organização e desenvolvimento do coletivo Filhos e Netos. A quinta parte, os nomes por trás das histórias e as histórias por trás dos nomes. Sexta parte, Memória, Verdade e Justiça. E a sétima, Sonhos e Utopias. Então, destacando uma fala que estava bem no final, dizia um entrevistado: estamos em um momento da nossa civilização que já se coloca como
irreconciliável a relação entre os ricos e os pobres da Terra. Não temos alternativa senão mudar radicalmente esse modelo de sociedade, esse capitalismo selvagem que explora o homem, as mulheres, evidentemente, e a natureza, para podermos conviver todos em solidariedade na caça comum do planeta Terra. Então, enfim, queria fazer basicamente esse destaque e convidar todo mundo a poder ler, compartilhar um pouco dessas experiências, desses depoimentos, e assim como o companheiro falou agora há pouco, tomara que venham encontros, lançamentos presenciais. O grupo atua, né, ultimamente, logicamente, mais na internet, através de encontros, atividades, mas vocês podem buscar na rede para qualquer tipo de interação. É um grupo bastante aberto e também, enfim, bem democrático, e a resultante desse artigo procurou demonstrar um pouquinho disso, dessa dinâmica, dessa organicidade e dessa busca por uma compreensão a partir do diferente, das diferenças, mas também do que nos une, do que podemos compartilhar de história para construir algo um pouco melhor e mais digno para as próximas gerações. Obrigado, Dario. Vou imediatamente passar a palavra para a Priscila para encerrar aqui nosso segundo bloco. Bom, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar nesse lançamento do livro, e eu agradecer muito a Alejandra também, que a gente já se conhece há muitos anos, da graduação de História, o Lucas, enfim, tanta gente querida, né, que também está passando ali pelo chat, tudo que antes eu estava vendo vocês do YouTube. Bom, eu sou historiadora, né, e basicamente a minha contribuição, assim, na coletânea, foi falar um pouco da pesquisa, um pouco da minha pesquisa de doutorado, né? Então, o título do capítulo se chama Conflitos, Negociações e Desafios no processo de construção de lugares de memória da resistência em Salvador. E, na verdade, é um capítulo bem descritivo, né? Um pouco da pesquisa foi, assim, a pesquisa foi histórica, mas, porém, bebendo muito, né, da etnografia, dessa coisa de ir a campo, da observação participante. Então, eu conto um pouco como eu cheguei, né, na Bahia, em Salvador. Eu estava fazendo doutorado, inclusive, com uma bolsa vinculada, né, ao convênio da Comissão Estadual da Verdade do Rio, e, na época, surgiu essa consultoria do PNUD para mapear os lugares de memória da resistência em Salvador, na Bahia. E tinha tudo a ver com o que eu pesquisava, porque eu estava muito interessada em saber, né, era um momento, como o Lucas falou, né, que estava um pouco a coisa no auge, e então as políticas de memória, elas estavam ganhando corpo, né? Você tinha o PNDH3, tinha o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, as comissões setoriais. Então, esses projetos que não tinham nada de novo, já era uma reivindicação, né? Uma luta, né, dos movimentos, eles ganharam força nesse sentido, né, de você ter documentos oficiais, enfim, em que você podia correr atrás, né, desses processos para realizar esses projetos. Então, quando eu chego em Salvador, justamente por causa disso, né, existia uma luta de um coletivo de marighellistas, né, o Pró-Memorial Marighella Vive, que tinha esse desejo de tombar, tem ainda esse desejo, né, esses processos ainda estão em disputa, de tombar a casa que o Marighella viveu até os 23 anos, 24, na Baixa dos Sapateiros. E nisso, quando tem a anistia pós-mortem do Marighella, que tem vamos dizer assim, uma solenidade, né, que a Comissão da Anistia mesmo produzia na época, né,
isso é reivindicado, e a resposta do governador na época, que era o Jacques Wagner, era de que era preciso construir um memorial para todos os baianos, e cedeu casas no Pelourinho, 2 casas, para construir um memorial da resistência que falasse de todos os baianos que resistiam. E, por outro lado, existia também um desejo muito grande de transformar em memorial o Forte do Barbalho, que tinha sido um lugar que inclusive está no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e foi um espaço, né, um local de tortura. Então, você tinha esses 3 projetos, né? Então, aí, quando eu venho para a consultoria, é um pouco para entender esses projetos, mapear os atores políticos e conseguir, vamos dizer assim, nos relatórios, né, construir um argumento da construção dessa rede de memoriais da Bahia. E, claro, esse era o meu papel profissional ali, como consultora, mas eu tinha um interesse muito grande enquanto pesquisadora, né, de entender esses processos, e a gente vê que são caminhadas com muitos percalços, né, em que esses agentes de memória, né, que eu chamo no texto, eles precisam, isso é muito disputado, né, em várias instâncias diferentes, né, tem várias escalas de governança, né. Então, assim, você vai até a Comissão da Anistia, você tem que lidar com os órgãos de cultura locais, os institutos de patrimônio, né, porque que vão dar os seus pareceres, porque um caminho muito natural é desapropriar esses espaços, ou então tombar mesmo materialmente essas edificações, né, porque isso gera uma proteção, vamos dizer assim, jurídica, né, então, e prevê uma política, né, de salvaguarda, então é um caminho, né, de reivindicação dos grupos e tal. Então, acho que, eu não sei nem como é que eu estou de tempo, alguém me avisa. Eu tentei fazer uma síntese, mas é um pouco isso. Esse capítulo vai mostrar essas disputas, esses conflitos, as negociações que, né, eles não... A política pública está em alguns documentos oficiais, mas isso como acontece localmente, e dentro da cultura política local, né, que é muito particular de Salvador, essas coisas elas vão ter vários atravessamentos, né, às vezes muitas interrupções, né, como foi o caso de 2016, em que o grupo de trabalho que eu estava praticamente se desfaz e depois retorna, enfim, são muitas idas e vindas, e eu tentei mostrar um pouco esses processos, e a luta continua aqui em Salvador, né, 4 de novembro é a data, né, do assassinato de Marighella. A gente tem agora uma vereadora aqui em Salvador, do PT, que é a neta do Marighella, então, assim, a gente sempre continua atento na luta, né, e vendo como a gente pode disputar, porque a gente sabe que isso é uma disputa política, uma batalha, né, a batalha da memória. Então, a gente está aqui na luta e, enfim, espero que vocês leiam e compartilhem as impressões, né, é isso. Obrigada. Agora a Alejandra reassume. Vamos lá, muito obrigada. Obrigada a todos os autores aí desse segundo bloco, muito bom. A gente vai iniciar agora, então, o nosso último bloco. Não sei se o Mineiro, né, o nosso querido Mineiro, vulgo Marcos Aurélio Gandra, que vocês estão vendo aí, né? É o nosso Mineiro daqui. Ele vai iniciar, então, o nosso terceiro bloco. Por favor, Mineiro, com você. Boa noite para todo mundo. Agradecendo a Alejandra, eu queria agradecer a todo mundo que participou desse livro, uma honra para mim, né? Com tanta gente boa que eu admiro tanto, né? Que eu gosto tanto, muito legal. Esse pequeno artigo, teve a louca pretensão de tentar fazer uma síntese do trabalho da Comissão Municipal da Verdade do Valdir Calheiros, de Volta Redonda, então tentar colocar em poucas páginas, aquelas mais de 500, e falar em 5 minutos mais difícil ainda. Ele foi dedicado à memória da Marielle Franco, mas eu queria estender ao Vicente, com quem eu tive o prazer, né, de dividir vários turnos nos trabalhos de pesquisa nos arquivos da CSN.
O relatório final da Comissão Municipal da Verdade, ele apresenta 14 casos de graves violações de direitos humanos. Como Volta Redonda é uma cidade que é resultado de um esforço industrializante e o processo de composição, de construção da CSN, mas também de construção de uma cidade para atendê-la, para fixar a força de trabalho, ensejou uma experiência fordista específica, né, que o Edgar BD vai chamar de compromisso fordista, que compunha o poder da empresa, que os trabalhadores defendiam, né, e, embora se contrapusessem às chefias, o poder sindical e o poder do Estado brasileiro, que construiu, que utilizou-se, que manipulou um sentimento de uma certa cidadania diferenciada, né, de trabalhadores mais beneficiados em relação às outras categorias profissionais do país. Isso, da CSN Mãe, da família siderúrgica, foi muito usado como uma tentativa de neutralizar a luta de classes, ao mesmo tempo que essa força de trabalho era formada no próprio ambiente de trabalho e sob uma lógica, uma concepção militarizada e militarizante, com as chefias despóticas. Mas o fato é que essa força de trabalho se envolveu muito com o projeto populista, no período de construção da CSN e início da operação de 45 a 64, tanto que conquistavam aumentos em relação direta, de negociação direta com o presidente da República, de eleger o diretor social da CSN, o cara foi eleito pelos próprios operários da CSN, que depois vai ser uma grande contradição, não dá para falar aqui agora, o tempo é curto. O fato é que a ditadura militar empresarial, o golpe de Estado de 1º de abril de 64, ele tem como tarefa imediata, já havia planejado isso, né, havia o plano de prevenção da usina, já estava todas as lideranças mapeadas para poder se antecipar ao movimento de resistência ao golpe que aconteceu na CSN. Né? O operariado da CSN tentou fazer uma greve de resistência, ou seja, acionar o dispositivo sindical de resistência ao golpe de Estado. Eu estou falando isso por quê? Porque o primeiro caso de violação de direitos humanos ele vai versar sobre isso, né? Como é que na CSN a repressão da ditadura foi imediata, nas primeiras horas. Então, não cabe, não tem espaço mais para falar em dita branda, ditadura envergonhada, né? Ou que é só de 68 para frente, 45. Não, Volta Redonda é a comprovação irrefutável de que a ditadura começou nos seus primeiros momentos. Os 10 primeiros casos de violações de direitos humanos, eles versam sobre perseguições, prisões ilegais, incomunicáveis, torturas, assassinatos, tentativas de ocultação de cadáver. E eu vou falar de uma maneira geral, porque por conta do tempo, né, mas de lideranças sindicais, operários, uma suposta organização do Grupo dos 11 em Volta Redonda, militantes do Partido Comunista Brasileiro, cujo IPM, para pegar esses militantes do PCB, ele foi nacionalizado para poder atingir lideranças nacionais do PCB, mas também o Leonel Brizola, lideranças de grupos de jovens na Igreja Católica, como a Júdica, né, a Juventude Diocesana Católica, a JOC, a Juventude Operária Católica, com a AI-5, a Operação Gaiola, que prendeu mais de 40 lideranças estudantis, católicas e de operários, né? IPM, Inquérito Policial Militar, para tentar incriminar o Dom Valdir Calheiros, que foi determinante na resistência à ditadura, ou para evitar que ela fosse mais bárbara do que ela foi na região, né? Por isso que a Comissão Municipal da Verdade homenageia o Dom Valdir Calheiros, então tentar incriminá-lo e mais 16 padres que estavam sob sua liderança. Tentativa de prisão, tortura de lideranças de organizações revolucionárias que se faziam presentes na região, até mesmo quando já não havia mais a proposta da luta armada, era uma tentativa de construção de uma frente, e essas lideranças foram presas. A Alejandra já citou o caso da Estrela Borradana, que tem até um depoimento, o testemunho da verdade dela, que é um exemplo, né, de tantos outros, e o caso da prisão e morte sob tortura e tentativa de ocultação de cadáveres de 4 soldados do 1º Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa, que, diga-se de passagem, né, foi criado em 1950, vai ter gente falando sobre isso, 1950, para vigiar a região, para exercer atividade de espionagem e daquela histeria, daquela paranoia anticomunista, para monitorar a liderança na região em 1950. Mas
Esses soldados foram presos, torturados, mortos, e tentaram ocultar os cadáveres. Isso só não ficou assim porque a irmã de uma das vítimas conseguiu acessar o Dom de Calheiros, que levou isso para frente. Foi a primeira e única experiência de que a ditadura tenha assumido a ocorrência de tortura no interior de suas instalações. Tanto é que todo o comando do 1º BIB foi preso, e ele muda o nome para 22º Batalhão de Infantaria Motorizada. Foi legal quando eu estava vendo aqui a apresentação do Rafael e da Jéssica, né, lá de Barra Mansa, mostrando como no batalhão de Barra Mansa é uma tortura específica de Barra Mansa, né? Eles mostraram as cenas da procissão, que era uma tortura específica de Barra Mansa. Para finalizar, os 4 últimos casos de violação de direitos humanos que o relatório final da Comissão Municipal da Verdade traz para a gente, já atingem um período posterior à ditadura. Então, a continuidade de toda a estrutura de espionagem, vigilância e repressão, o SNI era o topo, mas tinha a polícia da CSN e o batalhão associados para fazer isso, ela continua após o fim da ditadura. Vai até depois da promulgação da Constituição de 88. Então, isso é um caso. O outro caso, já foi citado, né, que é a invasão da cidade e da CSN. Não foi só a CSN, a cidade foi invadida pelo Exército, que culminou na morte do William Valmir Barroso, uma agressão que causou impacto no país e no mundo naquele momento, mas que o tiro saiu pela culatra, ou os tiros saíram pela culatra, porque isso fortaleceu a greve de novembro. Essa mesma greve de novembro que possibilitou que a classe trabalhadora de Volta Redonda, associada com diversas outras categorias e a população como um todo, estabelecesse um controle operário sobre a enorme planta industrial da CSN, assim como experiências embrionárias de poder popular sobre a cidade, ultrapassando os limites institucionais. O ex-presidente do Sindicato Metalúrgico, Juarez Antunes, e também deputado constituinte, se elegeu prefeito durante a greve de 88, e, à frente da prefeitura, com apenas 2 meses, ele morre numa viagem a Brasília para entregar as chaves do seu apartamento funcional, uma morte suspeita. À época, as investigações consideraram que foi um acidente, mas o relatório final aponta para a necessidade de reabrir essa investigação. E, finalmente, a construção do Memorial 9 de Novembro, né, projetado pelo Oscar Niemeyer, que, na madrugada seguinte, sofreu um atentado terrorista. Foi uma explosão com material bélico, com material explosivo que só tinha acesso às Forças Armadas. Reportagem 10 anos depois mostraram que o Batalhão de Forças Especiais do Exército aqui estava envolvido nesse ato terrorista. Ele foi reerguido, com a lança, né, que atravessava o peito dos operários, ele foi reerguido com danificado, que é para marcar a violência do ato, mas o fato é que o relatório final da Comissão Municipal da Verdade, Dom de Calheiros, aponta para a ocorrência de uma ditadura tardia, que é a expressão que é usada no relatório final da Comissão Municipal. Uma ditadura tardia em Volta Redonda, porque isso teria ocorrido após o término oficial da ditadura militar e empresarial. Bom, nós tentamos, na nossa tese, debater essa formulação do relatório final, e terminamos dizendo o seguinte, né? Volta Redonda, o que aconteceu na cidade fugiu do script da transição militar burguesa. A transição lenta, gradual e segura, Volta Redonda não se encaixou no plano, né? E por isso mesmo a cidade foi muito monitorada, seguiu sendo muito monitorada e brutalmente reprimida. A implantação futura, né, do projeto neoliberal e todo esse novo ethos burguês, Volta Redonda era um empecilho, né, dada a radicalidade do processo aqui, uma radicalidade também isolada, né, que não tinha uma sustentação nacional para sustentá-lo. Esse memoricídio, que tantos colegas já falaram que eu estou usando essa expressão, esse memoricídio, né, que para mim significa a CSN ainda não ter transferido para o Arquivo Nacional os arquivos, os documentos públicos do seu período estatal, né, que nós tivemos acesso no trabalho da Comissão Municipal, graças ao auxílio do Ministério Público Federal à época. O Júlio era procurador na época, a galera toda da UF, do Centro de Memória do Sul Fluminense, a Comissão Estadual da Verdade, toda essa negociação, a OAB, que conseguimos ter esse acesso, mas a CSN ainda não transferiu. Foi tudo copiado, né? Mas a CSN tem que cumprir a obrigação dele, e, aliás,
dar conta de onde estão os arquivos sujos, os arquivos dos órgãos de repressão da usina e do Exército, que desapareceram dos arquivos da CSA. Tem que dar conta disso. E tudo isso culmina na importante, fundamental, imprescindível luta para que o antigo batalhão em Barra Mansa seja transformado num centro de memória e referência em pesquisa em direitos humanos, de aprendizado da democracia. Essa é uma das principais recomendações, das 21 recomendações do relatório final da Comissão Municipal da Verdade, Dom Valdir Calheiros. O espaço onde foi o espaço da barbárie, o espaço do terror, seja um espaço de construção de uma sociedade mais justa, livre, democrática, e que disso a gente não abre, não. Então, eu agradeço mais uma vez o convite por participar dessa obra fundamental e de estar aqui podendo falar com vocês. Convido para que leiam o livro, releiam, leiam os capítulos e acessem o relatório final também, porque a luta continua, ainda mais nesse período de essa onda conservadora, proto-fascista que nós vivemos, a nossa tarefa é grande. Muito obrigado, gente. Muito bom, Mineiro, sempre bom te ouvir. A fala sempre muito precisa e contundente aí, estamos precisando disso. Agora eu passo então a palavra para Estelinha, né, que escreveu o artigo junto comigo, em coautoria, integrava a pesquisa que a gente desenvolvia, cria do Semesp também. Vamos aí poder ouvir 2 crias do Semesp. Então, a Estelinha vai apresentar o nosso capítulo. Estela. Oi, vocês estão me ouvindo? Primeiramente, uma boa noite a todos, todas e todes. Agradecer a oportunidade de estar apresentando o nosso artigo mais uma vez. E falar, né, que o nome dele é Além da Fábrica, os impactos do golpe de 1964 para as famílias operárias no sul fluminense. Bom, nesse artigo, nessa pequena contribuição, né, a gente busca dar luz, a gente busca jogar uma importância para alguns personagens que muitas das vezes não ficaram tão expostos, não foram tão retratados pela bibliografia tradicional, que são os familiares daquelas pessoas que sofreram as torturas da primeira geração. Então, a gente vai trazer essa segunda geração, a gente vai analisar 9 testemunhos, basicamente de esposas e filhas e filhos, né, daqueles operários que trabalhavam na CSN e que logo no golpe de 64 foram presos, foram, de certa forma, levados até o primeiro BIG de uma forma coagidos, passaram por inquéritos policiais militares, muitas das vezes sem saber o porquê que estavam indo para lá, o porquê que estavam sendo conduzidos daquela forma ostensiva, sem nenhum tipo de apreço, né, por qualquer processo, e o que aquilo acarretou, não só para aquela pessoa que sofreu com as torturas diretamente, mas toda a violência simbólica que isso trouxe para os parentes, para os familiares, né, que tiveram que conviver com aquele contexto ali, que tiveram as suas vidas transformadas de uma maneira muito brusca. Então, primeiramente, é importante a gente trazer essa dimensão que o Mineiro colocou inicialmente, né, da CSN como uma empresa-mãe, né, como uma fábrica-mãe, uma company tal. O quanto que aqueles operários se viam representados ali naquela empresa, o quanto que o trabalho reverberava na vida daquelas pessoas e, consequentemente, das suas famílias. Então, nos relatos, aparecem muitas das vezes expressões como era um trabalhador honesto, era um homem muito trabalhador, e muitas das vezes ligados até mesmo à ligação que aquele operário tinha com o sindicato. Então, as esposas e os filhos vão falar, o meu marido, o meu pai, ele era feito pelas mudanças, pelas melhorias na vida de todos os trabalhadores. E aqui é muito importante a gente mencionar que desses 9 testemunhos que a gente vai analisar, né, nesse capítulo, a maioria não são de familiares de operários diretamente envolvidos na diretoria do sindicato.
Então, muitas das vezes são operários de base, de chão de fábrica, que fazem uma intermediação ali da diretoria com a empresa, com a base, né? E muitas das vezes não sabiam o que era comunismo, não sabiam por que estavam sendo, né, levados presos. Muitas das vezes ficava essa dúvida do que era ser subversivo, porque ele estava ali fazendo o trabalho dele, agindo de forma a buscar uma justiça social, e no período do golpe, né, vai ser criminalizado. Então, entendendo essa dimensão, né, que o trabalho está ligado, essa íntima relação do trabalho com a vida, a gente consegue perceber como que o golpe foi muito marcante, né, na vida dessas famílias, porque, primeiramente, aquele trabalhador era o sustentáculo da família no quesito financeiro, então era ele que sustentava a casa, era ele que provia, né, os filhos e as esposas, que muitas das vezes eram domésticos, eram do lar. E um primeiro resultado, né, da prisão, assim, logo de cara, é um baque financeiro para aquela família, porque o seu marido vai preso e ela perde aquela fonte, né, de renda ali que sustentava a família. E isso vai dar uma outra dimensão de como que vai ser feita essas visitas, porque o empobrecimento, ele é claro ali. Muitas das vezes as mulheres estão indo fazer as visitas com redes de solidariedade, então fica muito claro ali dentro daqueles 9 testemunhos, né, as redes de solidariedade que se criaram no momento da prisão, né, e também do próprio papel da igreja, né, no fornecimento de cestas básicas, enfim, maneiras como aquelas famílias encontraram de lidar com a pauperização e com o empobrecimento. Bom, um outro aspecto muito marcante, né, do nosso artigo é em relação ao papel de gênero, né, ao como que as visitas no posterior, no pós-golpe, né, as visitas que esses familiares, muitas das vezes filhas e esposas, iam lá e se utilizavam de um papel, muitas das vezes, né, tido como de submissão, enfim, de vulnerabilidade, para poder ser uma forma de resistência, para poder conseguir acessar, ter algum tipo de conhecimento do seu parente que estava ali preso, muitas das vezes injustamente, né? Então, essa caracterização, né, de uma vulnerabilidade de gênero enquanto um ato de resistência, uma forma de lidar política, né, com aquela noção do pós-golpe, com aquela prisão do seu familiar, é algo a ser ressaltado no nosso artigo. Um outro ponto é em relação às torturas, né? Muitas das vezes aquele parente, aquele operário, ele era torturado, então o AI-5 é visto como o período de recrudescimento, mas Volta Redonda serviu para mostrar justamente que aquelas torturas já vinham sendo implementadas desde o início, desde o golpe de 64. Então, muitos relatos, né, das marcas que essas torturas deixaram naquela família. Então, as mães, esposas, deixam seus familiares, veem os seus familiares indo preso em plena condição psíquica, e, ao retornarem, eles voltam apresentando fobia à luz, em clara manifestação de que sofreram choques, queimaduras, muitas das vezes socos, enfim, vários tipos de tortura. E como que isso se reverberou, né, quando aquele familiar volta para o ambiente doméstico. Um outro ponto é em relação ao empobrecimento, que eu já disse, às demissões e aos despejos. Então, a CSN era uma provedora, inclusive, da casa onde aquela família morava. Logo no momento da prisão, aquela família era despejada. Os nomes daqueles operários em listas sujas. Então, além deles serem demitidos da CSN, ao retornarem da prisão, apresentando justamente o que eu mencionei, né, de marcas das torturas, ainda por cima voltam demitidos, enfim, com toda aquela consequência que isso vai trazer, inclusive simbólica, né, da perda daquela identidade operária que foi desenvolvida. Bom,
Só para finalizar, que eu vi que já deu tempo aqui, né? Um papel importantíssimo da Comissão da Verdade foi justamente no combate ao esquecimento. Muitos dos relatos na comissão, desses testemunhos que a gente escutou, era a falta de possibilidade de falar. Então, esse esquecimento foi utilizado muitas das vezes como um subterfúgio para aquele familiar se livrar daquela dor que foi sendo acumulada, daquela marca, daquela violência, né? E o quanto que a Comissão da Verdade possibilitou que isso viesse à tona, que aquela ferida pudesse ser falada, tocada, e, enfim, que aquele familiar pudesse ser ouvido, né? Então, ressaltando aí a importância da Comissão da Verdade, também deixo a provocação para todos para lerem o livro, lerem o nosso artigo, e agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço de estar podendo trocar aqui com vocês. Muito obrigada, Estela, por representar aí, apresentar também a nossa pesquisa, o nosso artigo. Eu passo imediatamente a palavra para o Bruno, que vai apresentar o artigo dele junto com a professora Sabrina. Bruno. Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo aqui o convite, né, a professora Alejandra e também a professora Sabrina por estarem disponibilizando esse espaço aqui para que eu pudesse estar com vocês nessa apresentação e lançamento do livro. A nossa contribuição conjunta ela é fruto de um trabalho realizado no âmbito do Centro de Memória do Sul Fluminense, a partir de uma pesquisa financiada pela FAPERJ, né, em que nós buscamos nos somar às discussões a respeito das ações coletivas das greves dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional durante o período de transição política aqui em Volta Redonda. Especificamente, nós buscamos compreender a atuação de um grupo de trabalhadores, a dos trabalhadores da Fábrica de Estruturas Metálicas, a FEM. Bem, é recorrente a menção da FEM na bibliografia e nos depoimentos de ex-trabalhadores da usina enquanto força das greves da CSN durante a década de 1980. A partir disso, imaginávamos que alguns grupos ligados a funções e áreas específicas do trabalho dentro da siderúrgica, eles desempenharam um papel importante na organização e liderança desses movimentos grevistas. O interessante dessa pesquisa é que nós tivemos a oportunidade de analisar fontes primárias, ou seja, documentos nunca antes analisados, né, e que são produto dos 4 arquivos da CSN que ela detém junto a si. Esses documentos, como já foi mencionado aqui um pouco antes pelo Mineiro, eles foram obtidos a partir de um esforço conjunto da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda, da OAB, do Ministério Público Federal, da UF e da CSN, que 25 pesquisadores realizaram a catalogação ali de mais de 5.000 caixas de arquivos da antiga estatal. Esses documentos produzidos pela Assessoria de Segurança e Informação, a ASE, e depois pela Divisão de Segurança da usina, da SU, eles mostram algumas coisas, sobretudo a sistemática repressão do Exército sobre os movimentos grevistas, principalmente a partir da greve de 1986, e em um desses episódios, como também já mencionado aqui pelo Mineiro, culminando na morte de 3 operários, no dia 9 de novembro de 1988, na famosa greve de 1988, o engajamento existente entre os trabalhadores da FEM durante as greves, com menções a nomes de lideranças e locais de reunião dentro da usina, e a vigilância do Estado sobre esses trabalhadores durante a ditadura militar e durante a vigência do Estado Democrático de Direito, ali com relatórios datados de 1986, 87, 88, 89 e 1990, levando-nos ali à reflexão do porquê alguns desses documentos continuaram a ser produzidos pela CSN e pelas divisões de segurança, mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988. A FEM ela foi inaugurada no início dos anos de 1960 para criar produtos específicos para a construção civil. Nessa época, a FEM era um departamento da CSN especializado na fabricação e montagem de estruturas metálicas. Inicialmente, os trabalhadores dessa subsidiária e da CSN eles tinham os mesmos direitos, mas depois, com o passar dos anos,
esses trabalhadores passaram a receber um tratamento diferente em relação a salário e a condição de trabalho. Embora o quadro de funcionários da FEM ele fosse consideravelmente inferior em termos numéricos àquele dos funcionários da CSN, nos anos de 1980, a participação relativa desses trabalhadores nas greves foi expressiva, o que parece ali um reflexo do seu papel no destaque da produção e de certa condição de autonomia também dentro da fábrica, né, relacionada ao desempenho de funções estratégicas e qualificadas. Nos depoimentos coletados, a menção à qualificação dos trabalhadores da FEM não raro se mistura à exaltação do seu papel e peso nos movimentos grevistas da década de 1980 e ali no começo da década de 1990. Aos poucos, a partir da privatização e do cenário neoliberal que impôs a cidade de Volta Redonda como um todo, e a CSN e as outras categorias, flexibilizações trabalhistas, né, esses trabalhadores foram sendo substituídos por trabalhadores terceirizados, ali na lógica da terceirização, e a FEM, em 2002, ela foi extinta. Então, é isso, é só um pedacinho, uma parte bem rápida aqui do nosso trabalho. Eu queria agradecer novamente a Alejandra pelo convite e também deixo aqui o convite a todos para poder fazer a leitura desse nosso livro. Muito obrigado. Obrigada, Bruno, parabéns pela apresentação. E para encerrar, então, o nosso terceiro bloco, eu convido a queridíssima professora Ana Paula Pou para compartilhar também o resultado do seu trabalho com a gente. Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer a oportunidade, uma satisfação, é realmente um prazer poder dividir o livro, né, o espaço do livro com tantos colegas e com pesquisadores que se dedicaram, que já têm se dedicado muito tempo à temática Memória, Verdade e Justiça, né? Então, eu queria contar um pouco, né, da história desse artigo. Assim como o Cristiano, eu sou antropóloga, e assim como o Rafael e a Jéssica, eu falo de Barra Mansa, né? Então, escrever sobre história e memória em Barra Mansa, né? História e memória coletiva em Barra Mansa, que é o título do artigo, que está aqui no livro, é um pouco redigir sobre o esquecimento que todos nós testemunhamos, todos nós que falamos de Barra Mansa, né? Todos os cidadãos que vivem em Barra Mansa. Então, é desse lugar que eu escrevo o artigo, e também em função de um artigo anterior, né? Então, uma resposta que nós tivemos na apresentação de um artigo anterior, escrito por mim, pela Alejandra, pela professora Sabrina, e que foi apresentado na Unbox. E aí, no âmbito dessa apresentação, eu acho que, como o Lucas lembrou, né, a gente já tinha, assim, já havia um ambiente de arrefecimento, né, em relação àquilo que as pesquisas e o trabalho das comissões da verdade tinham produzido em termos de ânimo, né? Então, havia um clima de arrefecimento, e aí a devolutiva que nós tivemos da sessão um pouco foi que as comissões da verdade, se a gente podia tratar essas comissões como política pública, né, de memória. E então aquilo ficou, era uma observação crítica em relação a nós termos tratado, então, a Comissão da Verdade de Volta Redonda como uma política pública, e aí isso realmente mexeu muito comigo, e a ideia era, então, mostrar a especificidade, né, da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda. Qual o lugar dessa Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda no contexto, que é o contexto aqui da localidade, né? Então, foi um pouco assim, nessa situação que eu escrevi História, Memória Coletiva em Barra Mansa, e aí eu vou acionar um pouco o meu repertório também de acadêmico, eu vou argumentar um pouco, assim como faz o Marshall Salins, né, em História e Cultura, pensando cultura como um sistema de significação, que
os eventos, eles abrem oportunidade, né? Eles permitem que não só que o sistema de significação dê conta desses eventos, mas também permitem que os próprios sistemas de significação eventualmente sejam revistos, né? Então, a gente não tem nenhuma dúvida, eu uso a tese de doutorado do André Couto, né, chamada Do Império à República, a vida política no município de Barra Mansa. Então, a gente não tem nenhuma dúvida que aqui os sistemas de significação políticos são muito refratários à pluralidade de vozes, né? Então, acho que o André Couto deixou isso bastante claro na tese de doutorado dele. No entanto, ele também argumenta que o evento da mudança econômica, né, provocada pelo declínio da produção cafeeira aqui na região, trouxe uma situação de uma oligarquia cafeicultora a conflitos intra-oligárquicos aqui, né? Então, um pouco pensando nessa situação da localidade, o meu argumento é que os eventos, e a Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda é um evento marcante, né? Ele também abriu oportunidade para que essa história, né, e essas memórias subterrâneas, elas pudessem encontrar o que elas não tinham encontrado antes, como a Estela mencionou, né, um lugar de oitiva. Os familiares, os sobreviventes e vítimas da violação de direitos humanos aqui podiam encontrar, diferente do que acontecia nos grandes centros, né, onde havia uma rede de apoio, uma rede de convívio entre aqueles que são sobreviventes, seus parentes, né, o parente das vítimas que sucumbiram à violência de Estado. Então, aqui na localidade, isso era incipiente. Então, ter um espaço, né, um espaço de oitiva parecia importante, como a Estela mencionou, para aqueles que deram seus testemunhos. Então, na verdade, o artigo, e eu convido todos vocês para ler o livro, né, os demais artigos e esse também, mas eu acho que o artigo mostra um pouco disso que é o legado da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda, Dom Valdir Calheiros. A gente tem um inquérito civil público, um TAC, um centro de memória numa universidade pública que abriga o acervo produzido pela Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda. A gente tem cursos regulares e minicursos, visitas guiadas. A gente tem um convênio celebrado com a Prefeitura de Barra Mansa, agora mais recentemente, para abrigar o que é uma recomendação, como o Mineiro mencionou, né, do relatório, que é a criação de um museu do trabalho e dos direitos humanos. Então, eu acho que pensar um pouco na especificidade no resultado dessa comissão. Eu narro no artigo como a comissão de Barra Mansa ela foi descontinuada, mesmo no âmbito de 2014, né? Então, com depoimento de alguém que participou, né, dizendo como a sociedade aqui era refratária, então, a criação dessa Comissão Municipal da Verdade em Barra Mansa. Mas, então, é isso. Sem me alongar mais, eu queria convidar vocês e, de novo, agradecer a oportunidade e poder dividir o espaço com todos os colegas. Obrigada, gente. Muito bom, Ana. Quero agradecer a todos e todas que passaram por aqui, puderam compartilhar um pouco, né? Deram a gente a oportunidade de ouvi-los e, enfim, espero que o público tenha se interessado para ler mesmo, né? Aprofundar o debate nos artigos do livro. O livro, como eu compartilhei no YouTube, ele pode ser adquirido pelo site da editora, Letra e Voz. Então, quem tiver interesse, fique à vontade. A gente vem recebendo demandas dos moradores, né, de Volta Redonda e de Barra Mansa para a gente garantir algum lugar de venda aqui na localidade ou mesmo um evento presencial. A gente ainda está estudando isso. Eu entrei em contato com a editora, com a livraria de Volta Redonda, do Shopping Parque Sul, e também de Barra Mansa. A ideia é que a gente possa disponibilizar alguns exemplares nessas livrarias, então a gente vai fazer a divulgação em breve nas redes sociais também, para que vocês possam adquirir o livro sem pagar o frete, né, que sai muito caro aqui para a região.
Bom, agradecer mais uma vez pela participação e todos que estão nos acompanhando até esse momento. Agradecer também o apoio, né, daqueles que vão que têm aí se manifestado pelo chat, pessoas importantes que não estão efetivamente no livro, né, mas que estão no nosso livro, como a Vera Vital Brasil, estou vendo aqui a Olívia também, que passou por aqui, o Paulo César Ribeiro, né, o Alípio Freire, né, uma série de pessoas que estão nessa caminhada, nessa trajetória com a gente, e que a gente vem aprendendo bastante também. Bom, agradecer aí pela disponibilidade do tempo e pela abertura também do espaço para o canal História da Ditadura, né, que fazem um trabalho muito importante de ativação e tradução, sobretudo, dessas pesquisas para uma linguagem, num compromisso com a ciência pública, com a história pública. Afirmar mais uma vez a importância do espaço da universidade pública, a importância da gente defender essa instituição e entender o trabalho da universidade pública também na sua faceta extensionista, né? Quer dizer, no nosso compromisso com a sociedade, de pensar a nossa ação, as nossas reflexões para além, né, da própria reflexão teórica, mas que essa reflexão ela esteja sempre articulada à prática. Essa é a chamada, digamos assim, dessa nossa obra coletiva. Lucas, passo a palavra para você encerrar, agradecer a todos e todas. Um prazer. Eu não pretendia reaparecer para encerrar, não. Então, só vou dar boa noite enfim, mais uma vez dizer que é um prazer para a gente aqui do História da Ditadura né, receber esse tipo de evento e, enfim, como eu falei no início, duplamente para mim por ter tido a oportunidade de estar participando da obra. Então, vou fazer um agradecimento em nome de todos os autores e as autoras a você, Alejandra, pelo esforço de organização do livro, enfim, e por todo o trabalho que você tem tocado aí em relação ao Centro de Memória, enfim, e a todas essas lutas coletivas, mas que sua participação é sempre tão importante, sua liderança nesse processo. Então, obrigado, e espero que a gente tome uma cerveja em breve, porque ninguém aguenta mais lançamento ao vivo. Então, ao vivo não, virtual. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigado. pessoal.